debate, ouvir realmente todo o plenário podendo se manifestar, mas, de uma maneira especial, eu queria agradecer ao Bruno, que foi através dele que ele me indicou, eu posso estar aqui com vocês. Quando eu vi a programação, e eu entendi essas manifestações, essa preocupação com a urgência do momento atual, que é urgente a nossa eleição, eu quis ser um pouco diferente, porque eu tinha certeza que a maioria dos manifestantes aqui iam se basear nesse momento agora da nossa eleição. Eu só tenho isso, aquele tempo? 7 minutos? Não. Ah, tá bom. Então, é um pouco melhor. E eu quis trazer aqui algumas coisas diferentes aqui para o Desafora Brasil. Para mim ser rápido, didático, eu vou comentar isso, trazer um pouco de reflexão do passado, do que foi o nosso país nos últimos 20, 30 anos, pelo menos quando eu participei do Ministério da Agricultura, e, em função desse passado, a gente tem uma visão um pouco mais, não só do momento atual, mas a médio e longo prazo. Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. O próximo, por favor. E eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, na minha opinião básica, quem vai tirar esse país, se eu pudesse ficar atento, porque eu não tenho um passador. Isso. Ah, tá bom. Ah, não, tá bom. Acho que aí eu vou pedir o desconto do tempo. Mas eu só queria, eu queria começar dizendo o seguinte, na nossa visão, independente da concepção política, ideológica, quem vai tirar o Brasil do chão, quem vai gerar prosperidade é o setor privado. Eu acho que essa é a concepção básica que nós temos que ter na nossa luta diária como cidadão ou como brasileiro. O governo, ele não gera riqueza, ele apenas distribui, ele coleta de alguém e, eventualmente, faz esse tipo de distribuição. Então, esse tipo de visão, esse tipo de concepção de país, é importante que eu tenha pleno conhecimento para que eu possa entender o que é o Brasil hoje. Não é o Brasil de 20 anos, é o Brasil hoje. O próximo, por favor. Dentre 178 países, se a gente fizer uma classificação hoje, apesar de todos os avanços que nós tivemos, nós somos olha lá, 138 carga tributária, 134 gastos do governo, sustentabilidade fiscal nossa, não existe, basicamente, liberdade para empreender, 123, liberdade para trabalhar, 132, liberdade para o comércio exterior, 128. Isso são índices, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar a literatura de cada um desses índices. Então, se eu não estiver atento a isso e entender o que o Brasil precisa, nós não vamos a lugar nenhum. Próximo, por favor. Há grandes desafios que a gente tem que ficar atento. Um dos trabalhos voluntários que eu tenho, eu sou presidente do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, é uma área acadêmica. Isso aí é o último levantamento, que depois da pandemia se atrapalhou. Em 2018, basicamente, todos os projetos, tanto na Câmara como no Senado, que tramitaram no Congresso Nacional, 70% deles, em alguma maneira, eles restringem a liberdade econômica. Então, hoje eu posso dizer, sem nenhum medo, que toda vez que o Congresso Nacional estivesse reunindo em Brasília, ou a Assembleia Legislativa estivesse reunindo aqui em Belo Horizonte, ou a Câmara de Vereadores estivesse reunindo aqui em Uberlândia, vocês podem ter a certeza que naquela reunião alguma liberdade nossa está sendo restringida ou está sendo contida. Próximo, por favor. Então, é isso que eu tenho que ficar atento, e é nisso que eu tenho que estar preocupado com quem eu vou votar aqui agora. E por que eu acho que o Brasil tem futuro, porque essas ideias não vão avançar? Porque o dinheiro acabou. Literalmente, esse slide está online, esse slide é o débito dos governos, das principais potências hoje do mundo. Não sei se você está vendo aquele reloginho girar ali, aquilo ali significa que cada um daqueles países está gastando mais do que está arrecadando. E o Brasil não é diferente nisso, embora agora a gente começou a ter um breve superávit primário. Ou seja, não há mais, essa conta ela não vai fechar. Em algum momento, independente do regime, você pode pegar lá os Estados Unidos, você pode pegar a China, o dinheiro vai acabar. Alguma coisa vai ter que ser feita. Próximo, e aí que entra as nossas ideias, e aí que entra onde é que a gente pode fazer. E, para isso, eu tenho que relembrar, por isso que eu queria comentar um pouco do nosso passado. A história, infelizmente, ela é uma professora com pouquíssimos alunos. A gente esquece, a gente fala da Venezuela, fala de Cuba, mas e os momentos que nós tivemos aqui no Brasil? Eu assumi o cargo de ministro da Agricultura logo depois desse tipo de coisa. Saiu uma capa em todos os jornais, aí no caso o Jornal do Brasil, o governo endurece e pega boi no pasto. Se você está vendo essa boiada com esses peões aqui, lá atrás é uma viatura da Polícia Federal. Foi assim que o agro já foi tratado aqui. O que você acha de você ver esse tipo de depoimento de um ministro da Economia? Se você puder passar o próximo, por favor. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto.
A Polícia Federal e a SUNAP já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria. Quer dizer, o próximo, o ministro da Economia vai para a televisão e diz o seguinte: olha, eu vou buscar 2.000 boi e trouxe 2.000 boi. Então, esse é o tipo de maneira, de visão que ainda nós temos hoje no Congresso Nacional e entre os políticos. E não só isso, o agro pagou um pato muito grande por isso. É um desfile de caminhões, por exemplo, você vê nos jornais de lá, e os bois desfilaram no centro, esses bois que foram confiscados. Talvez a gente tenha que rememorar essa história, porque a geração mais nova não tem a mínima ideia do que se passou naquele momento, e a população aplaudia esses caminhões. O próximo, por favor, puxa, que coisa boa, agora vou ter carne na minha mesa, essa coisa toda. Mas será que isso não acontece nos dias de hoje? Eu quis pegar só uma questão agora, dessa semana. Isso aí lá na Câmara do projeto dos deputados federais, é um projeto apresentado por uma deputada federal. Essa deputada ela não é de esquerda. Essa deputada ela é do PSL, do partido na ocasião da eleição do presidente. O que ela quer? Ela quer taxar. Vocês não têm ideia da luta. O doutor Candir foi meu colega de ministério. Hoje nós temos a famosa Lei Candir. E a Lei Candir, basicamente, diz o seguinte: ninguém exporta impostos. Ou seja, o agro deu esse salto tão grande porque nós tiramos todos os tributos sobre as exportações dos produtos agrícolas. Nós estamos voltando no tempo, aquele filminho de voltar lá no túnel do tempo, só que nós estamos voltando para os piores momentos da nossa história. O próximo favor, isso é péssimo que a gente possa fazer. E dentro dessa volta, o que está acontecendo hoje? Que eu acho que nós temos que ter essa visão de país e entender isso. Nós temos uma Constituição que é a pior do mundo, e nisso eu concordo, porque o momento que ela foi feita foi um ano depois da queda do Muro de Berlim. Agora, qual que é o pior do que a nossa Constituição? É que nós temos um judiciário e nós temos um executivo que atuam fora da Constituição, principalmente quanto aos governadores. Por exemplo, no caso das reintegrações de posses. Nós temos diversos casos quando eles atuam totalmente fora do que aquilo que prega a Constituição. Próximo, por favor. Eu estou sendo rápido para mim poder aproveitar meu tempo. Isso daí, para falar um dos erros, um dos descalabros do nosso judiciário. Não sei se alguém tem algum produtor aqui, no Nortão, lá no Mato Grosso, ou no Pará. Isso aí é BR-163, Cuiabá-Santarém. A gente continua com essas dificuldades, muito já foi feito, mas essas dificuldades são imensas. O próximo, por favor. Uma coisa incrível. Quando a gente fala no ano de 2022, porque eu quero falar um pouquinho aqui rapidamente da Ferrogrão. Em 1869, 4 anos depois dos Estados Unidos serem massacrados por uma guerra civil, eles terminaram a ferrovia transcontinental. Eles tiveram a capacidade de unir o Atlântico ao Pacífico, 4 anos depois de uma guerra civil. Próximo, por favor, esse é a junction que eles têm lá, que eles acabaram quando foi isso. Em 1889, o czar Alexandre II ele inaugurou a ferrovia Transiberiana com mais de, grave bem esse número, 9.000 quilômetros, em 1889. Próximo, por favor. Em 2015, a China construiu 9.000 quilômetros de ferrovia de alta velocidade, não é apenas ferrovias. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa Ferrogrão ela tem 930 quilômetros, margeando a BR-163. E por uma decisão monocromática do ministro Alexandre de Moraes, essa obra está parada. Vocês não têm ideia do que ela prejudica o agro, do que ela é ambientalmente desastrada em relação a isso. Então, se eu não começar a ter esses números e eu não puder contar essa história, não é apenas um ato tirânico, se é esse o termo que eu poderia usar, mas é o prejuízo, é como essas decisões, o próximo, por favor, elas empobrecem o nosso país. É nisso que eu tenho que ficar atento. E não só isso, para vocês terem uma ideia, como a gente tem que explicar e contar essa história. O primeiro abacaxi que eu tive que resolver, eu estou contando isso porque eu vejo as coisas hoje, discursos de senadores e de deputados, me vem à memória essas coisas que a gente passou. O primeiro abacaxi que eu tive que resolver à frente do Ministério da Agricultura não é que o Brasil era um dos maiores importadores de carne, e hoje nós somos um dos maiores exportadores, mas era que o governo ele importava carne, ele interferia no mercado, e um dos principais abacaxis que eu tive que resolver foi exatamente isso daí. O quê? O governo tinha importado uma carne da Ucrânia, de Chernobyl, e essa carne chegou aqui contaminada. Então, imagine como é que a gente poderia resolver isso. O governo importando e importa uma carne contaminada. E não só isso. Para vocês terem uma ideia, olha
Como é que foi o discurso de um presidente logo depois que nós sucedemos a esse presidente? Próximo, por favor. Olha só o que era o discurso, como ele tratava. Isso, se você puder voltar lá, é só rapidamente. Quero fazer um comentário, pode deixar aquilo lá, aí, se você puder voltar um e depois. Isso é como a imprensa enxergava a gente. Olha só como ela defendia o tabelamento dos preços. O pão nosso de cada dia, o café, o leite, tudo tem que andar dentro da tabela. Não pague nenhum centavo a mais. E comece bem o seu dia. Tem que dar certo. Vocês não sabem o que era ser ministro. Quando você tinha uma atriz como essa, chamada Lucélia Santos, que tinha feito Escravizaura, ela era a artista mais famosa, você via, Escravizaura estava na China, estava em Cuba, estava nos Estados Unidos, e ela fazia uma proposta, olha, tem que ter tabelamento, e não pode vender o leite, não pode vender o pãozinho, não pode vender a carne, 1 centavo acima da tabela, e a Rede Globo, com essa campanha em cima, tem que dar certo. Então, a gente não tem que se assustar, chega de mimimi, a imprensa sempre foi contra. Sempre, isso aí não tem que nos afetar. O próximo, por favor, a gente tem que continuar atento para aquilo que a gente é. O que a gente tem que saber é fazer contar a nossa história. Eu acho que essa questão da comunicação que foi dita é exatamente isso. Esse é o saldo comercial, por exemplo, do Brasil, recorde, 121 bilhões de dólares. A gente tem que mostrar aqui primeiro, para você conseguir chegar naquele número, você tem que ser eficiente. Se você não for eficiente, você não vai conseguir exportar. E você conseguindo exportando, aí você tem que traduzir isso, o que é emprego, o que é imposto, o que é essa riqueza. A cada 10 dólares hoje que o Brasil exporta, 4 são do agro. A importância para a economia do nosso país. Nesse ano, apenas agora, 2021, 69 produtos foram colocados pela primeira vez em 30 diferentes países. Foram maçã para a Nicarágua, foram carne para o Iêmen, coisa que a gente nunca tinha exportado, quer dizer, o agro está abrindo o seu mercado. É isso que a gente tem, próximo, por favor, que a gente tem que procurar contar e falar para lá. Hoje, o que muita geração mais nova comenta é sobre isso aí, o que eles chamam de desmaterialização, né? A questão ambiental hoje, o que é? Isso que você tem. Você tem todos aqueles produtos que você vê ali, hoje eles estão num simples celular. Então, antes você tinha que ter um despertador, você tinha que ter uma câmera, você tinha que ter um telefone, você tinha que ter uma calculadora, tudo isso em produtos separados. Agora você tem tudo isso no celular, ou seja, você está produzindo mais, utilizando menos. Próximo, por favor. Isso é grande campanhas que as Big Techs fazem por aí, essa coisa toda. Não sei se tem algum produtor de algodão aqui. Mas só para você ter uma noção a questão do algodão. Entre 1980 e 2020, a cultura do algodão aumentou a produção em 330%. Olha ali embaixo agora. E teve a área reduzida em 60%. Não tem nenhuma outra empresa, nem de tecnologia, que consegue ter essa desmaterialização. Ou seja, eu estou produzindo mais algodão, utilizando menos terra, menos recursos naturais. Então, essa história que eu tenho que contar e que, infelizmente, próximo, por favor, em que eu não tem nada igual a isso. Agora, nessa visão de dar essa liberdade, porque nós temos terra e nós temos gente capacitada, eu tenho que enfrentar isso daí. Hoje é a vida de um empreendedor, não é só do agricultor. Essa malha de obstáculos que a gente tem que ter adiante. Se eu não tiver essa visão, de ficar apenas a questão, eu tenho que ser pragmático, eu tenho que remover essas barreiras. Próximo, por favor, para que o país possa caminhar no caminho da prosperidade. Olha só. Abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Olha só como fomos tratados. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos desse Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis. Prisão.
Próximo, por favor. Vou correr, que eu estou vendo que meu tempo aqui eu tenho. Próximo, por favor. Então, isso daí foi uma das coisas, né? Apesar desse momento todo, e o que a gente quer mostrar? Como essa liberdade econômica, ela traz frutos para o agro. Esse foi um dos decretos, pode tocar para frente, dá mais um, isso aí. Esse é um dos decretos. Ah? Não. Continua. Isso aí é só para mostrar o tanto de entidades, quando a gente estava lá, uma equipe econômica, um presidente. Eu estou contando isso para mostrar como a liberdade econômica funciona, porque às vezes a gente tem dúvida disso. A extinção, por exemplo, do IBC, extinção do IAA, o próximo, por favor, só para vocês terem uma ideia em termos de resultado. Olha só a questão da cana, a produção do IAA. Né, quando você vê aquela faixa vermelha, até ali a gente tinha um IAA, você tinha cota para exportar, você tinha CASEX, era uma burocracia imensa, você tinha o Instituto Brasileiro do Café. Olha a partir daí o salto de produção que você tem, sem a interferência do governo. Próximo, por favor. Então, a liberdade econômica, ela funciona, e o agro brasileiro é um grande exemplo disso. A gente tem os estudos acadêmicos, próximo, por favor, esse é o trabalho de Adam Smith, e é claríssimo, qualquer literatura que você pegar, quanto maior a liberdade econômica de um país, menor a corrupção, maior a expectativa de vida, melhor a qualidade, controle da inflação, renda per capita, os pobres ganham mais, maior proteção do meio ambiente, tudo isso. Próximo, por favor, você pode ir para terminar. Tem uma série de coisas, você pode procurar isso. Então, é essa visão que eu tenho, a defesa do livre mercado. E o livre mercado, próximo, por favor, nada mais é do que cada brasileiro ser dono do seu nariz. A gente estava falando aqui de direito de propriedade, até coloquei esse slide. Esse é um prêmio Nobel de Economia, o Vernon Smith. Olha que coisa interessante. Ele ganhou um prêmio Nobel, e eu estava num jantar com ele, ele falou, se você tivesse que fazer uma receita, sim. Porque eu estou olhando meu tempo. Não faz isso. Tá bom. Obrigado. Não, mas o que eu queria comentar, porque eu acho que é interessante poder compartilhar essas coisas, e o Vernon Smith, ele foi um prêmio Nobel de Economia, e naquela curiosidade eu falei, não vou deixar a oportunidade, está aqui do lado dele, se você tivesse que fazer uma única sugestão para um governo, o caminho da prosperidade e o caminho da riqueza. Ele virou para mim e falou o seguinte, o 8º mandamento. Eu parei assim, falei, mas uma academia com religião? Ele falou, e foi... O meu discurso, quando eu recebi o prêmio Nobel, eu citei que o início da prosperidade começou nos 10 mandamentos, com 2 mandamentos, basicamente, e o 8º mandamento, não furtarás. Porque quando eu falo não furtarás, eu estou estabelecendo o direito de propriedade. E através do direito de propriedade, eu estou dando autonomia para o cidadão. O direito de propriedade é a última barreira de um cidadão contra a interferência do governo. Isso vai em todas as áreas. Nós não vamos ter uma imprensa livre se essa imprensa não tiver liberdade econômica. Ela ficar dependendo, por exemplo, da publicidade estatal. Como é que eu posso, eu como cidadão, ter liberdade religiosa se os membros de uma congregação são funcionários públicos? Que liberdade religiosa que é essa? Então, a liberdade econômica, ela antecede as outras liberdades, porque elas não vão conseguir prosperar sem a liberdade econômica. Eu falo, a liberdade... Porque eu vou dizer uma coisa, a gente pode fazer aqui um debate acadêmico, falar de todas as liberdades, John Locke, fazer um estudo, mas se você aí fora e você perguntar para o brasileiro comum, a principal liberdade para ele é a liberdade econômica. É a liberdade de se montar uma pequena borracharia, é a liberdade de montar uma pastelaria, é a liberdade de montar um pequeno salão de beleza, e assim por diante. E a burocracia que tem para se montar essas coisas hoje? Eu não sei o que do bombeiro, não estou sendo contra nada, nenhuma das instituições, mas se a gente não achar um caminho para que os brasileiros tenham essa facilidade de empreender, não temos solução. Pode ter, o melhor presidente desse país, não vai adiante. Porque o Brasil vai mudar quando nós, brasileiros, mudarmos o quê? Nesse caminho da liberdade. Claro que o funcionário público tem a sua função e assim por diante, mas não da maneira como a gente está vivendo hoje. Então, eu tenho que ter essa concepção, próximo, por favor, para que a gente possa realmente entender aonde a gente vai chegar. E no caso do agro, uma das coisas que se ataca muito esses dias eu estava num debate, uma ouvinte, ela falou, então tá bom, vamos ser a fazenda do mundo. É grande coisa sermos os fazendeiros do mundo. Eu virei para ela e falei assim nesse debate, olha, eu vou mudar então a minha resposta e vou fazer ela como uma pergunta para você. O que você acha agora de no ano de 2021
o Brasil tomar uma posição que até 2021 foi ocupada durante muito tempo apenas pelos Estados Unidos. Falar, isso aí eu acho importante. Falei, pois é, porque até 2021 os fazendeiros do mundo eram os Estados Unidos. Todos esses países ricos também são fazenda, também são grandes exportadores de produtos agrícolas. E por trás de cada produto agrícola você tem tanta tecnologia como você tem num avião, porque senão você não consegue competir. Vocês viram aqueles números do algodão? Daqueles números a gente tem no arroz, a gente tem no milho, a gente tem na laranja. De cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, 7 são produzidos aqui. Que coisa incrível, que competência que a gente tem. Então tem que ter tecnologia, tem que ter conhecimento. O agro não é um negócio atrasado, retrógrado, não. E se a gente não exporta o produto pronto, não é por culpa do agro, é pelos nossos obstáculos que nós temos, trabalhistas. Eles dizem, mas na realidade a gente tem que olhar assim, por que não exporta o frango, não exporta? Porque se você pegar, por exemplo, a China, é um país comunista, né, o partido único, tudo bem, Só que eu vou dizer uma coisa, em termos trabalhistas, e existem estudos acadêmicos sobre isso, a China tem mais liberdade do que hoje o Brasil. Em muitos itens, se você pegar nesses rankings de liberdade, a China está melhor posicionada do que a gente. Então, nós estamos lá atrás, geralmente nós estamos no último quarto desses índices de liberdade. Próximo, por favor. Então, não se acanhe de falar isso, não. Olha só coisa interessante. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Por que eu coloquei isso? Porque a gente fala às vezes da Venezuela, de Cuba. Nós já vivemos isso aqui no Brasil. E vocês não sabem a quantidade de gente, inclusive nos anos eleitorais, que começa a voltar sobre isso. Quando uma deputada como aquela apresenta um projeto, não, nós temos que parar de exportar milho, que não sei o quê, porque está faltando, por causa de preço. Não entende as leis do mercado. E quando o governo interfere, e não é só o leite, não, que graças a Deus foi liberado. Próximo, por favor. A carne, vocês não sabem a briga que foi para... Alguém consegue imaginar que a carne nossa era tabelada? E por isso que nós éramos um dos maiores importadores de carne. Então nós temos que entender o que foi a nossa história, e para entender o valor, não precisamos de nenhum estudo acadêmico, é só você olhar, voltar os olhos para a década de 90, e você vê a liberdade que você teve, o fim do IAA, o fim do IBC, liberação do preço do pãozinho, liberação do preço do leite, liberação do preço da carne, para você ver o que aconteceu com esses setores. Eu não vou aqui porque eu não tinha tempo, mas se você pega os gráficos, os saltos, é fácil, de um dos maiores importadores de carne do mundo ao maior exportador de... Hoje o Brasil é o maior exportador de proteína animal do planeta. Então é um negócio incrível, o quê? Liberdade econômica. E vou mostrar depois uma coisa interessante que vocês vão ver ali. Caiu o investimento público do governo na agricultura. E os agricultores se tornaram tão capacitados como eles são hoje. O próximo, por favor. O que falta? Falta para eu, para você, para nós, e por isso que eu quero cumprimentar aqui o Desafora Brasil, nós temos que, assim, e eu acho que foi o grande erro, eu sou um conservador, o grande erro dos conservadores no Brasil é que nós abandonamos a cultura. Nós entregamos a cultura. A maior batalha desse país hoje, ela está acontecendo numa sala de aula, agora, nesse momento, e nós estamos levando de lavada na sala de aula. E nós não estamos sabendo contar a nossa história. Isso aí, por exemplo, é o estado da Geórgia. Então você vê ali um pêssego. Próximo, por favor. É impressionante como você vê lá nos Estados Unidos. Você é na Flórida, você vai lá ver o Mickey Mouse, você vai visitar a Disneylandia, você vai ver das placas dos carros da Flórida, você vai ver uma laranja. E olha que a Flórida depende da laranja brasileira para fazer um blend, para fazer um mix, para que ele fique... Porque é extremamente ácido o suco produzido na Flórida, mas mesmo assim eles homenageiam. Próximo, por favor. Eu estou citando aqui um dos exemplos. Isso aí, por exemplo, é Illinois. Eu tive um sócio americano, eu achava incrível isso, porque Illinois é o estado do Lincoln. Abraham Lincoln é o principal presidente americano. Ele é idolatrado, pode ser democrata, pode ser republicano. E no estado do Lincoln, eles fizeram duas coisas. Podia ser a placa só homenageando o Lincoln, né? Então você vai ver lá, Illinois, Land of Lincoln, está vendo lá em cima? A terra do Lincoln, a terra natal dele. Mas lá embaixo, é uma pena que no slide aí não está dando para ver, não sei se você consegue ver, está escrito assim, Saluting Agriculture, homenageando a agricultura.
E ali você vai ver o desenho, não sei se vocês conseguem ver ali, ó, de uma vaca, de um carneiro, de um silo, e em cima do silo a bandeira americana. Que coisa mais de reconhecimento de um setor. Ou seja, o cara pode ser dentista, ele pode ser professor, seja lá o que for, no carro dele está lá essa placa homenageando a agricultura. Quando é que você vai ver isso no Brasil? Se nós não aprendermos a contar a nossa história, do que é o agro, do que a gente produz, a importância do Brasil hoje na paz mundial. Imagine numa pandemia, inclusive, eu contesto muito esses números, e eu respeito que o Brasil é responsável por 1 bilhão. Na minha opinião, é muito mais do que 1 bilhão. Porque eles falam de 1 bilhão de pessoas quando você pega o consumo de calorias total. Mas se você pegar partes, o Brasil passa de 1,5 milhão de pessoas no globo que depende da comida aqui. Hoje a comida brasileira chega a mais de 200 países. Então, que orgulho que a gente puxa. Um retrato do que poderia ser o Brasil. Próximo, mas a gente precisa aprender a contar essa história de uma maneira direta. Agora, apesar disso tudo, nós temos alguns grandes obstáculos. Isso aí, o próximo, por favor, pode apertar para aparecer. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante, né? O Brasil tem altos impostos, né? Melhor maneira para você explicar isso para os seus filhos é você chamar eles e convidar para tomar um sorvete e pegar ali, em média, 46% do sorvete e falar, você não vai tomar esse sorvete porque isso aqui nós vamos ter que entregar para o governo. É o que a gente paga, em média, hoje, se você somar toda a carga tributária que a gente tem hoje no país. Então, é isso. E eu acho interessante porque o pai fala tanto de liberdade econômica, essa é minha caçula, Giovana, e ela faz economia na Universidade de Chicago hoje. Então, essa luta, a gente tem que transmitir, o próximo, por favor, passar isso para frente, para que essa geração seja, e contar essa história. Eu fiz uma loucura na minha vida. Há uns 4 anos, eu juntei um grupo de empresários do agronegócio e fizemos um grupo de ajuda humanitária para a Coreia do Norte. E numa das viagens que eu fiz para a Coreia do Norte, essa foi em finalzinho de 2018, um pouquinho antes da pandemia, eu levei a minha família. Eu tenho 3 filhas e 1 filho, para que eles pudessem conhecer o que é um regime socialista. Não porque alguém disse, não porque alguém contou, não, vamos lá. Passei 15 dias com eles, viajando, porque eu tinha liberdade, porque a gente acabei conhecendo o regime, e fui conhecer e mostrar para eles o que é a Coreia do Norte. E sabe o que mais impressionou eles? Não é que não tinha internet, nada disso, porque lá não tinha internet. Mas nós fomos num evento, num final de semana, num sábado, e o guia falou assim, olha, porque meus filhos perguntaram qual é o programa que jovens como a gente faz, que são essas idades aí das minhas filhas e do meu filho. No fim de semana eles vão para alguma praça pública, e chegando lá naquela praça pública, oficiais do exército ou do partido, eles montam os casais e liberam eles para dançarem nessas praças públicas. Todas as músicas são louvando ao grande líder, ou ao avô, ou ao pai do grande líder. Dá uma olhada do que é esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês. Eles não dançam, na realidade eles marcham. E esse é o programa de fim de semana de um jovem hoje lá em Pyongyang, na Coreia do Norte. Próximo, por favor, só para você ter uma ideia. São as melhores roupas das garotas. Esse é o programa que eles, minhas filhas falam, pai, mas isso aqui é isso aqui que o regime socialista te dá. Essa é a liberdade que eles têm aqui. É uma coisa horrível. Depois, se alguém quiser ouvir histórias, é uma coisa interessante. Eu visitei uma plantação de arroz e eu achei estranho, porque eu vi que a distância entre linhas era de onde é que vocês tiraram essa medida aqui? Fizeram algum trabalho acadêmico? Porque eu não sei se vocês sabem, você pode reparar que toda vez que você vê foto do grande líder, você pode reparar que ele está parado, tem alguma foto, do lado dele tem alguém tomando nota, porque o que ele fala,
acabou, aquilo é lei. E um dia lá, o avô do líder agora, foi visitar uma plantação de arroz e falou, não tem que ser essa distância de arroz, tem que ser essa distância aqui. E o arroz era muito próximo uma linha da outra. Você viu que o arroz estava definhando, e não adiantava. O grande líder falou, e todo mundo planta naquela distância, e ponto, acabou. Então, é uma coisa assim, é incrível. E nós temos partidos políticos aqui no Brasil que apoiam o regime de Pyongyang. O próximo, por favor, só para vocês terem uma ideia. Ou a Venezuela, nós temos um outro programa, um grupo de empresários do agronegócio. Vocês se lembram aí, um pouco antes, aí, quando teve aqueles tumultos, os caminhões foram queimados lá na fronteira da Venezuela, nós estávamos mandando comida, e continuamos mandando comida. É impressionante o que se passa na Venezuela. E o que mais entristece é exatamente isso daí. Ó. A última empresa multinacional a deixar a Venezuela, já está fazendo uns 2 anos, foi a General Motors. 9 mil empregos, só a General Motors. O quê? Aquela mentalidade contra o livre mercado, contra a livre iniciativa. E era uma coisa interessante, que eu não tive tempo, senão eu tinha colocado mais coisas. A maneira, Ojos de Chávez, olhando as empresas, fiscalizando o preço. Quer dizer, é um desastre o que está acontecendo hoje com a Venezuela. Tem, com exceção do Haiti, é o pior índice de desnutrição. É uma coisa incrível. Se você pegar nos últimos 3 anos, o peso médio da população venezuelana diminuiu 11 quilos. Então, é questão humanitária a crise. Não sei se alguém aqui tem visitado, alguém tem área aqui em Roraima, você conhece Boa Vista? Tem visto o que está acontecendo lá? Eu me inscrevi ontem aqui no hotel, tem uma venezuelana na recepção. Rapaz, não sei, era de venezuelana, não tem saudade lá, nenhuma. Se vocês pensam que isso não afeta a gente, vão um dia visitar Boa Vista, para você ver a quantidade. Você passa na porta da Polícia Federal todo dia de manhã, aquela fila imensa. E eles saem para cá, que é 220 quilômetros para chegar até em Boa Vista, vem a pé, vem de bicicleta, vem a pé, vem carregando o filho no colo para chegar aqui, fazem qualquer coisa. Uma enxada. Eu vi um juiz de direito, um desembargador, porque ele era juiz da 2ª instância, tocando harpa no restaurante lá, isso em Boa Vista, para tentar comer e poder. Então, nós temos aqui vizinhos nossos, a gente tem que saber contar, não apenas o que está sendo feito, mas mostrar os riscos, o próximo, por favor, que a gente tem em relação a isso. Isso é um negócio interessante. E por que eu não me preocupo muito? Claro, essas questões dos ataques ao agro, o que eu só queria dizer é o seguinte, isso não vai parar. Há 30 anos, eu tomava um avião aqui e ia para a Europa para falar de queimadas, para falar de destruição da Amazônia. Isso vai continuar, porque essa liderança do Brasil, ela incomoda e muito. Vocês não tenham dúvida, quando você toma... E assim, nós vamos acabar com a indústria açucareira na Argentina, nós vamos acabar com o frango na Europa. Não sei se vocês viram a última declaração agora, por exemplo, do ministro da Agricultura da França, ele diz o seguinte, quando um garoto francês ele come um frango brasileiro, não é a mesma coisa do que comer um frango francês. Uma coisa assim, esdrúxula, um ministro dá esse tipo... Isso é o quê? Protecionismo, é nacionalismo puro. Por quê? Porque nós somos muito mais eficientes do que eles. Então, isso vai acontecer. Agora, grave bem esse mapa que eu estou mostrando para vocês. Ó. Se você pegar, esse é o mapa, o globo. Se você pegar naquele círculo ali, dentro daquele círculo, tem mais pessoas vivendo do que fora do círculo, do que no restante do planeta. Então, entenda isso. Dentro daquele círculo, tem mais pessoas vivendo do que em todo o resto do mundo. E você sabe o que aquelas pessoas dentro daquele círculo precisam? Comida. Então, e com o estômago, ninguém vai negociar. Então, graças a Deus, a gente tem esse mercado. Claro, vamos ser eficientes, vamos continuar trabalhando, vamos ficar atentos, mas é por isso, porque esse mercado, e aí depois vai entrar a África, não sei se você sabe, por exemplo, olha só, a classe média, eu fiz a minha pós-graduação na Índia, a classe média indiana, hoje, ela é maior do que a classe média de toda a Europa. E crescendo muito mais do que a classe média da Europa, sim. China, Índia, Indonésia. Mas a Índia ainda não entrou, entre aspas, no mercado. Não, e vai entrar. Não sei se vocês viram agora, no final do ano, o ministro da Agricultura da Índia, ele deu uma declaração que é o seguinte, primeiro, ele está subindo o índice de etanol na gasolina de 10% para 20%. Até 2023. E não só isso, ele também agora liberou a construção dos motores flex também na Índia.
Então, a estimativa é que nós vamos precisar de um Brasil a mais de cana para abastecer essa demanda que a Índia vai ter. Claro que eles vão suprir, só que quando eles suprem e aumenta a produção de cana, alguma outra coisa vai ter que faltar para lá. Então, mas enfim, a gente pode... É esse tipo de coisa que eu tenho que começar a entender. A Alemanha, não sei se... O Brasil exporta mais para Singapura do que exporta para a Alemanha. E você sabe disso. Eu tenho nacionalidade espanhola. O Brasil exporta mais para a Malásia do que exporta para a Espanha. O Brasil exporta mais para a Coreia do Sul do que exporta para a Itália. Então, é essa visão das coisas que a gente tem que entender como é que vai ser. Agora, os ataques, claro, a gente tem que estar preparado, com informações, temos que rebater, temos que ter embaixadores adequados, que conheçam a realidade do agro, da Amazônia, para poderem responder. E isso, infelizmente, a gente ainda não tem. Você precisa ter um corpo diplomático mais qualificado e entender mais do agro. Próximo, por favor. Então, é só para vocês terem aí mais ou menos uma ideia. Isso é um resumo, que eu gosto de colocar muito isso, sobre o que é o nosso país. Isso aí são os países do mundo com uma área superior a 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, se você pegar, quais são os países que têm mais de 5 milhões de quilômetros quadrados? São esses países que estão dentro desse círculo aí. Próximo, por favor. Vamos pegar um outro requisito. Vamos pegar os países que são as grandes economias, um PIB superior a $1 trilhão. Você vai ver esses países aí que cabem dentro desse. Eles são as maiores economias hoje do planeta. Próximo, por favor. Vamos pegar outro requisito. Quais são os países que têm os maiores mercados internos, as maiores populações acima de 150 milhões de habitantes? São esses países que estão aí dentro. Próximo, por favor. Quais são os países que atendem a esses 3 requisitos? Grande área geográfica, grande economia e grande população. 2 eu tenho a certeza que vocês sempre têm ouvido falar. O próximo, por favor, que é China e Estados Unidos, mas o Brasil está lá. E junto com esses 2 países, é o único que tem água e que tem sol. Então, esse gráfico, para mim, ele é incrível. Eu diria até assim, olha, pode até ser que o próximo presidente não seja o presidente que eu queira, não seja o ideal, não seja reeleito, mas, assim, o nosso futuro, ele é inexorável. O que pode acontecer é uma velocidade, talvez não na velocidade que eu queria, mas não tem como esse país, o que a gente precisa como brasileiro é, claro, se resguardar, ficar atento, não deixar essas coisas erradas entrarem aqui, mas não tem como esse país não dar certo, porque o país a gente já tem, só basta agora a gente ir adiante. Eu vejo esse gráfico, eu lembro muito do meu avô. Aliás, a gente tem que parar com esse pessimismo brasileiro. A gente ouve muito essa expressão, né, do excepcionalismo americano. Vocês já ouviram essa expressão? O americano gosta do John Winthrop, aquele discurso na colina, porque os Estados Unidos, não sei o quê. Eu diria que nós temos um excepcionalismo brasileiro também. E como? Primeiro, nós somos um país que não se fragmentou na América do Sul. Nós somos um país que fala uma única língua. Nós somos a maior experiência racial que esse planeta já viu. Multilínguas, multiétnico, multirracial. E em tudo, em termos de história, eu vi aqui que tem alguns militares. O Brasil foi o único país na América do Sul a enviar tropas para a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil sempre foi um ator importante no cenário internacional. Eu acho que a gente tem que resgatar isso para que a gente possa entender um pouco esse passado, porque eu estou fazendo isso porque, lembrei agora, meus 4 avós são de 4 nacionalidades diferentes, que é um pouco do retrato, é um francês, um italiano, um espanhol e um português. E se conheceram aqui, vieram para cá, se conheceram aqui e se casaram aqui. E esse meu avô espanhol, ele sempre dizia o seguinte, ele ficava irritado quando alguém dizia que o Brasil tem problema. Próximo, por favor. Ele dizia, o Brasil não tem problema nenhum. Quem tem problema... O Brasil é um país extremamente abençoado. Quem tem problema é o governo. É alguma estrutura, é algum imposto, isso a gente pode mudar, porque o país não tem problema. Eu gosto muito dessa foto, tirei essa foto na fazenda de um amigo meu lá nos Estados Unidos, em Ohio. Não sei se você sabe, a janela de plantio de um agricultor de soja americano é um negócio incrível, é extremamente curta. Se ele perder aquela janela, acabou. E o final da janela dele é isso, é começar a gradear com neve. Por isso, quando você chega para um agricultor americano e fala assim, olha, eu faço uma safra de soja e tira uma safrinha de milho, ele fala, não, é impossível você fazer 2 safras no ano na tua fazenda. Eu faço. E hoje no Brasil a gente está fazendo 3 safras por ano. Isso para o americano é inacreditável. Ele não consegue colocar, ele tem que vir aqui para ver. Então, não existe nada mais que nós, como brasileiros, temos que ser gratos. É o retrato do que é hoje esse país em termos de agricultura. É a mais avançada, isso graças ao ministro Paulinelli, graças à Embrapa, essa agricultura tropical de ponta
que a gente tem hoje e nada mais verdadeiro do que isso. Próximo. Então, é um país que tem problema. Apesar de tudo isso, dá uma olhada no que é o Brasil. Próximo, por favor, que eu e você temos. Uma coisa incrível que é o nosso país, com todas essas dificuldades que a gente tem, com tudo isso que a gente tem passado. Agora, imagine se a gente estivesse no caminho certo, com liberdade para que cada um desses brasileiros pudesse empreender, pudesse montar o seu negócio. Esse é o Brasil que eu e você vivemos, que às vezes a gente fica triste, que tem problema, que tem não sei o quê. Imagine você passar uma régua aqui e tirar esse ator do cenário mundial hoje. O que você acha que ia acontecer com o globo? O que você acha que ia acontecer com a economia mundial se o Brasil desaparecesse de cena? Não teria. Então está aí, ó, esses é uma coisa incrível. Sim, é uma coisa incrível com uma pessoa como o Paulinelli. Aliás, o Brasil nunca recebeu um prêmio Nobel da Paz. Aliás, não sei se vocês sabem. Paz não, nunca recebeu um prêmio Nobel. Vou contar uma história do que é o nosso país aqui rápido, só uma coisa interessante. Teve um brasileiro que nasceu aqui, ele era médico, tá? E ele era americano, e depois ele foi embora, mas ele manteve a nacionalidade brasileira. E por aquela questão de legislação, principalmente aquele período nacionalista de Getúlio Vargas, ele quis manter, aí o pessoal falou, não, você tem que fazer uma opção, ou você fica com a nacionalidade americana, ou você fica com a nacionalidade brasileira. E ele, então, já estava morando, trabalhava na universidade, na área de medicina. Um ano depois que ele abriu mão da nacionalidade brasileira, ele ganha o Prêmio Nobel de Medicina. Então, batemos na trave, mas a burocracia nossa não deixou que viesse para cá o primeiro Prêmio Nobel. Eu só queria encerrar, desculpa pelo tempo aí que eu acabei passando, senão vamos ficar aqui, a gente vai perder o tempo aqui, mas eu queria só terminar trazendo um vídeo para vocês, porque a gente pode ser que cada um tem um objetivo, cada um tem uma ideia, mas eu acho assim que tudo que a gente possa fazer tem que ter uma bússola maior. E, na minha opinião, por aquilo que eu vivi como produtor e fui lá para o Ministério, tive a oportunidade de viver em Brasília, dentro do que foi e o que é hoje o governo federal, a palavra-chave para a gente, para a prosperidade, para a riqueza é liberdade. E eu quero deixar só esse vídeo aqui para vocês, para encerrar aqui a minha apresentação. Próximo, por favor. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, e desculpe eu ter estourado o meu tempo aí. Eu gostaria de... O senhor disse uma palavra, uma frase uma vez, que uma vez o senhor disse o seguinte: o Brasil é o país do desperdício. Aqui, um cacho de banana se perdem 8. Eu estava na escola de agronomia. E então, quando eu ouvi isso, lá em Lavras, eu estava lá na Universidade Federal, e a gente foi para a aula, e eu falei, eu ouvi isso aqui. O que é que nós, como agrônomos, temos que fazer para poder diminuir esse desperdício? Porque era absurdo. Então, eu estou muito feliz de ter encontrado com o senhor aqui agora. Obrigado.
E ainda temos desperdício, diminuiu muito, mas ainda temos muita coisa para melhorar. Tá, obrigado. Microfone. Ministro, boa noite. Boa noite. Me lembro muito de você no Ministério. Eu sou dessa época. Tá bom. Eu sou engenheiro civil de formação e engenheiro ferroviário de luta nesse meio. Então, quando você citou a Ferrogrão sendo atrapalhada por um cara que não está na nossa área, isso me deixa muito chateado, para não falar outra coisa. A outra, a liberdade, que você também citou. A liberdade é fundamental, né? A terceira, o desperdício, que o colega citou. Entre diversas situações que você colocou, que a gente fica maravilhado com sua palestra. Para fazer um escárnio com a figura que está sentado em cima desse projeto da Ferrogrão, um projeto maravilhoso que liga o Mato Grosso a Miritituba, margem direita do rio Tapajós, e de quem sabe o que é o desperdício, como ele falou, já dirigi várias vezes um carro caindo soja no para-brisa. Eu diria que a Ferrogrão deveria seguir ou tomar o apelido de cinto de castidade de uma ex-primeira-dama. Vocês decifrem o que eu quis dizer. Só fazendo um complemento aqui, eu vi aqui o pessoal falando dos advogados e tal, teve um senhor, acho que ele já saiu falando sobre, mas não sei se você sabe, para cada um engenheiro que nós formamos aqui no Brasil, a gente forma 11 advogados. Então, esse que é os problemas que a gente tem vivido. Mas não sei se vocês conhecem bem, porque eu produzo soja lá no Nortão, no sul do Pará, no Mato Grosso. A Ferrogrão é um negócio típico do país do samba, só para vocês terem uma ideia. Primeiro, o Ministério Público ele entrou com uma ação porque ele alegava que a Ferrogrão, a ferrovia, que tem 930 quilômetros, por isso que eu coloquei aqueles números ali de 9.000 quilômetros, a China fez em um ano, a gente não consegue fazer a Ferrogrão, mas ele alegava que a Ferrogrão iria levar o alcoolismo para a população indígena. Foi esse o item que o Ministério Público entrou contra. E o ministro Alexandre de Moraes, sabe qual foi a decisão dele? Uma picuinha. Porque é o seguinte, o presidente ele fez uma medida provisória, ele mandou essa medida provisória para o Congresso, essa medida provisória, que era definir o traçado da Ferrogrão, essa medida provisória ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi transformada em lei. O que ele disse? Que um projeto dessa envergadura não pode ter a sua origem numa medida provisória, tem que ter a sua origem num projeto de lei. Aonde que está escrito isso? Que uma medida provisória que é votada pelo Congresso Nacional, que se transforma numa lei, ela não é igual ou não está no mesmo nível jurídico de que uma que nasceu do Congresso Nacional. É uma coisa absurda. E, na realidade, porque ele dizendo que pega um pedaço do parque indígena que tem ali, mas na realidade, só para você ter uma noção, são 846 mil hectares e ela está pegando 400 hectares. Mas desses 400 hectares, na época lá atrás, do governo anterior ainda, quando o parque foi criado, a BR-163 já destacou essa área. E a Ferrogrão está acompanhando, até uma coisa meio irônica. Para você ter uma ideia, a nossa burocracia ela é tão intensa que a gente é obrigado a fazer uma ferrovia paralela a uma rodovia. Porque, geralmente, a rodovia, ela integra, ela complementa uma ferrovia. Mas, no Brasil, a gente não consegue, tem que acompanhar a ferrovia. Mas, pelo menos, se fazer, vamos em frente, né? Mas, mesmo assim, o ministro, numa decisão monocromática, barrou. Isso está mais de um ano, literalmente, parado. É uma coisa incrível, como é que essas ONGs, por exemplo, ambientalistas, elas não abraçam essa causa. A quantidade de caminhão, de óleo diesel que se ia tirar da rodovia, né? É um negócio, mas... Não sei se você sabe, tem uma história interessante. Desculpa, se eu estiver passando meu tempo, vocês me puxam a orelha aqui.
Eu gosto muito dessa parte da história do país para a gente entender, né? Diz que diz que o verdadeiro conservador, se ele olha para o passado, ele não aprende com o passado, ele vai continuar sempre sendo uma criança. Então você tem que entender um pouco do seu passado. E uma das histórias incríveis que a gente tem é o presidente Roosevelt, quando ele visita, não sei se vocês sabem a razão da visita do presidente Roosevelt, que veio aqui ao Brasil. O Ted Roosevelt, né, o primeiro Roosevelt, ele perdeu a eleição nos Estados Unidos e ele veio para cá. Alguém sabe por que ele veio para o Brasil ou não? Então, vou contar rapidamente. É uma história tão interessante isso. O Marechal Rondon, havia um rio aqui no Brasil, para você ter uma ideia do que é o Brasil, que eles não sabiam para onde que esse rio se dirigia, para onde que ele desaguava. Esse rio se chamava, os mapas mais antigos, você vai encontrar lá, Rio da Dúvida. E o Rondon resolveu criar uma expedição para saber para onde que esse rio ia. Ele queria saber onde que esse rio desaguava. E ele convida o Roosevelt. O Roosevelt era um presidente, ia fazer a safari na África, gostava dessas aventuras. E o Roosevelt perdeu a eleição, chateado, aí ele vem para cá. Ele traz, inclusive, aquele paleontologista famoso chamado Colin Chapman, que foi o primeiro que descobriu os dinossauros, traz essa equipe toda para cá, e se você for lá no Smithsonian, ou no Museu de História Natural de Nova York, você vai ver o retrato de toda essa expedição do Roosevelt com a espécie amazônica lá. Agora estão tirando o cavalo dele, politicamente correto lá, não sei se vocês viram, estão tirando ele montado num cavalo lá da entrada do Museu de Nova York, é uma coisa absurda. Mas resumindo, então eles vêm para cá para descobrir aonde que esse rio ia. E é tão interessante, só contei isso, porque ele tem um livro que vocês deveriam ler esse livro. E lá no Mato Grosso, chegando próximo a onde hoje é Ferrogrão, ele fala assim, esse país aqui ainda vai ser um grande produtor de grãos, ou alimentos, uma coisa mais ou menos assim. Basta que ele construa as ferrovias certas. O Roosevelt, lá atrás, há mais de 100 anos, visitando aqui. E é incrível a história não sei se vocês sabem, porque eles se perderam na mata, a expedição tinha, acho que, 16 ou 17 pessoas, 9 morreram no meio do caminho, o barco vira, é uma história trágica, mas é interessante que chega num momento, ele quebra o fêmur, ele escorrega quando esse barco vira, ele quebra o fêmur e ele vira para o Rondon, porque ele estava com o filho, falou, ó, você vai embora, eu tenho aqui, ele, como presidente, ele tinha lá uma morfina, um negócio que se ele tomasse ele morria, um ácido lá que não doía nada, mas que a pessoa falecia se tivesse algum acidente grave. Mas eu quero que você saia da floresta e leve o meu filho, porque eles ficaram perdidos, acabaram a comida, ficaram sem munição. E o Rondon falou, não, de jeito nenhum. Saiu arrastando esse presidente americano pelas costas, tirou ele da mata. E ele voltou para os Estados Unidos. E poucas pessoas sabem disso. Ele, depois, o Albert Einstein, indicou o Rondon para um prêmio Nobel. Se você vai lá, tem lá um instituto o Clube dos Desbravadores. Então tem lá o cara que descobriu as nascentes do Rio Nilo, o Roman Amundsen do Polo Norte, Polo Sul, tudo. Lá está gravado o nome do Rondon, um desses grandes desbravadores, desse clube de desbravadores com as grandes epopeias. Então, eu estou contando. Por que eu estou falando isso? Eu tenho que apresentar para vocês. Porque esses dias eu tive que fazer um trabalho com a minha filha caçula, e eu fui assistir com ela. Hã? To the Wild No Jungle, pelas florestas brasileiras, alguma coisa assim, Theodore Roosevelt. Tá? E eu estou contando isso pelo seguinte, porque a gente tem história de heróis brasileiras incríveis, e a gente não conta isso. Eu estou dizendo que há poucos dias atrás eu tive que assistir com a minha filha, reassistir aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Né? Se você assiste um filme daquele, você sai americano, meu país, a gente tem tanta história para falar do Brasil, desses pioneiros e desses heróis, mas a nossa parte cultural a gente não vem atrás, a gente não educa. Eu estou indo agora, domingo, eu estou indo para Alta Floresta. Alta Floresta hoje é uma baita de uma cidade no Mato Grosso. Foi fundada por um homem que eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar aqui, chamado Ariosto da Riga. Fundou 5 cidades no Mato Grosso. Uma, inclusive, na Viraí, em Mato Grosso, fundada por gente como a gente. Gente que foi desbravando, que foi abrindo, que foi fundando, foi criando cidade. Então, você tem isso nos Estados Unidos, um cara desse era um herói, já tinha feito, o Steven Spielberg tinha feito filme dele, já tinha ganhado Oscar, uma série de coisas. Então, a gente precisa aprender a contar a história do agro e contar a história, realmente, do nosso país. Ministro, o livro chama Through the Brazilian Wilderness. Isso, e tem o River Doubt também.
Aliás, são 6 livros que tem sobre o mesmo tema. E essa expedição, aí você vê, uma história. Aliás, se você pegar hoje, nesse mapa, é um dos maiores rios do norte brasileiro, chama Rio Roosevelt. Depois ele foi homenageado em nome aquela reserva Roosevelt, que dá aquela confusão danada lá, com os cinta-largas de diamante, se chama Reserva Indígena Roosevelt, onde tem essa questão do diamante. Mas para você ter uma ideia o que é da nossa história, né, de coisa que... assim, posso contar mais uma historinha aqui rápido ou não? Então, não, é só contar. Eu não sei, porque assim, eu sempre vivi em fazenda, sempre vivi no interior. Eu estou no Amazonas há mais de 25 anos, no Pantanal há mais de 30 anos, com fazenda. E às vezes a gente descobre coisas que eu fico surpreso, porque eu caio o queixo. Falo, mas não é possível que um negócio desse ainda tem. Nós produzimos soja lá no sul do Pará, em Santana do Araguaia. Estou mais de 25 anos lá produzindo soja. Agora estamos expandindo as áreas de soja e fomos no município vizinho, né? Mas eu nunca tinha ido lá, chamado Santa Maria das Barreiras. Aí compramos uma área, tal, estamos ali do lado. Aí conversando ali com o prefeito, foi lá, porque está chegando agora, a soja chega, começa a movimentar a economia, contratar gente, aquela coisa toda. Aí almoçando com o prefeito, descobri um negócio que eu não acreditei. Santa Maria das Barreiras foi fundada em 1888, tem mais de 130 anos, tem 21 mil habitantes. Uma cidade, nas margens do rio Araguaia, no sul do Pará. Não tem ninguém na cidade que tem escritura do seu imóvel. Um negócio assim, que você fala, mas não é ninguém. Aí você vai lá, você vê uma... Você fala, e essa agência do Banco do Brasil? Ela está aí no imóvel que eles fazem um contrato de padaria porque o cara não tem escritura. Mas é a prefeitura, mas e o correio, mas e o Bradesco, mas é a escola? Ninguém tem escritura. Então, um negócio assim, você para e pensa. Eu não conheço nenhum país no mundo que tem uma cidade com aquele potencial, com mais de 20 mil habitantes, em que ninguém tenha... É como se ele falar assim, eles estão vivendo na época pré-colombiana ainda. O Pedro Álvares Cabral chegou e parou aqui no sul, porque ele não chegou lá ainda, porque lá ninguém tem documento das terras, a gente fala em direito de propriedade aqui. Você imagina, você tem uma cidade inteira, a área rural, isso porque nós estamos a 70 quilômetros do município, e de uma certa faixa a área é documentada, o resto depois vai chegando na cidade, é tudo devoluto, e a cidade inteira ela ainda é devoluta. Então é incrível, né? E meu filho tinha acabado de se formar nos Estados Unidos, veio para cá e falou, pai, mas não é possível, isso aqui está parecendo a corrida do ouro na Califórnia. Eu falei, tá, eu conheci uma pessoa, um brasileiro, muito interessante, que era o Samuel Klein, não sei se vocês já viram que era o fundador das Casas Bahia. Ele era um sobrevivente de Birkenau, de um campo de concentração. Ele tinha um número no braço. E ele falava uma frase que, para mim, resume muito, para mim encerrar aqui. Ele dizia o seguinte, quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade. Então, você tem um país com potencial de uma área como aquela... Santa Maria deve ter aí mais ou menos 250, 300 mil hectares de áreas degradadas, boa topografia, bom índice de chuva, que com certeza vai virar chuva. O município daquele, ainda ninguém tem escritura na cidade, no município que é a sede dessa região. Então, você imagina a oportunidade que esse país ainda não tem para todos nós, né? Agora, a gente precisa entender o país, porque eu vejo a pessoa falar, não, mas tem que fazer isso. Como é que a gente vai fazer? Respeitar direito de propriedade, você tem uma cidade inteira ainda. Até esse dia eu encontrei um senador do Pará, falei, olha, você acha que você deveria assumir isso aqui? Acho que vai ser o único político no Brasil, desculpa que eu estou falando de política, a gente pode apagar essa parte aqui, mas eu vou falar para ele, você vai ser o único político que vai regularizar uma cidade. Eu não sei o que você tem que fazer, ele vai lá e fala assim, ó, nós vamos regularizar você. De quem pertence aqui? Não sei se é aeronáutica, sei lá quem que é a igreja, não sei quem que é, mas dá o título para esse pessoal, porque está todo mundo fora do mercado financeiro. São uns párias do mercado, porque eles não têm acesso a financiamento, não tem nada, né? Desculpe. Ministro, nós aprendemos, tivemos uma aula com você aqui, nós aprendemos com os nossos erros, né, mostrando tantos erros que nós tivemos, e aprendemos. E, como diz o doutor Alisson Paulinelli, nos próximos 30 anos nós temos que, mais do que dobrar a nossa produção agrícola para dar conta de atender o mundo, como nos gráficos que você mostrou. E o que você vê, qual que é a sua visão de produtor, de ex-ministro, de entendedor da área pública? O que precisa ser feito? O desaforo nosso aqui, nós estamos pensando no futuro. Eu acho que é muito importante aqui a gente visualizar como fazer chegar, como levar essa condição para o produtor, como é que nós vamos dobrar essa produção agrícola? Liberdade.
Eu acho que essa é a palavra-chave para a gente. Hoje você tem agricultores capacitados, gente, claro, o governo vai ter seu papel, vamos atender lá os pequenos, mas, de uma maneira geral, liberdade, desregulamentar, facilitar. Por exemplo, a gente estava comentando aqui uma coisa óbvia, né? Eu não sei quem que falou aqui, a gente é o maior produtor de não sei se foi soja, né? Falou? Bom, nós somos o maior produtor de soja, a gente tem que se basear na Bolsa de Chicago. Nós somos o maior produtor de suco de laranja, temos que se basear na Bolsa de Nova York. Somos o maior produtor de açúcar, exportador de açúcar, temos que se basear na... Por quê? Porque tem uma lei que não permite que a gente tenha conta em dólar. O dia que você liberar isso, parece que agora vai começar a caminhar isso, é o Brasil que vai ditar os preços. Você imagina o dia que a gente começar a ditar os preços aqui. Você imagina assim, o dia que a Ferrogrão começar a funcionar, o poder de fogo que a gente tem, em termos de preço, em termos de competitividade. Não sei se vocês sabem que agora está havendo uma ampliação do canal do Panamá. Não sei se vocês sabem que o Panamax agora, que ele vai aumentar 20 mil toneladas. Aquilo é uma coisa incrível. Estima-se que vai melhorar, em média, 18% aqui a nossa rentabilidade. Só com uma obra de estrutura disso. Agora, a gente tem que saber aproveitar isso. É incrível a gente não ter ferrovias. Você pega, não sei se você sabe, assim, eu fui companheiro do Eliezer Batista, que para mim é uma das pessoas que mais entendia de logística. O Brasil tem 3 Mississippis hoje. Um Mississippi atende toda a safra americana. Nós temos 3, temos o Madeira, temos o Araguaia, e a gente não pode tocar nesses rios. Não pode, é incrível, a mesma coisa, a quantidade de caminhão que você vê ali depois de Barra do Garça, ali no Rio da Morte, subindo, e você não pode utilizar aquilo ali. É ambientalmente muito mais amigável. Então, em algum momento, a gente tem que romper isso, por isso que eu falo, é essa liberdade, tem que parar de atravancar isso, tem que liberar isso, e a hora que liberar, você vai ver o arranque. E assim, vamos falar algumas coisas, a gente tem que comentar. Hoje, os nossos maiores competidores são os agricultores, estou falando em termos de agro, são os agricultores americanos. Não tem nenhum porto americano que atraca navios no calado que a gente pode atracar aqui. No máximo, lá é 60 mil toneladas. Aqui, você pegar Itaqui, vocês sabem hoje, os portos do Arco Norte, que é Barcarena, que é Santarém, que é Itaqui, eles já estão exportando mais soja do que os portos do Sul. Santos, Rio Grande e Paranaguá. Só para vocês terem uma ideia, com uma logística nossa, porque lá, eu me lembro quando eu fui comprar isso há muitos anos atrás, uma propriedade lá no Pará, meu filho foi ali no mapa, ó, papai está comprando uma fazenda aqui. Ele falou, nossa, pai, mas é muito longe. Eu falei, longe de onde? Aqui está mais perto da Disney. Ele falou, está mais perto da Disney, ele era pequeno? Então a gente pensa que o Pará é longe, o Pará está muito mais próximo de Roterdã. O Pará, o norte do Mato Grosso, está muito mais próximo dos mercados consumidores. Então, o seu entendimento, o indutor dessa duplicar ou triplicar nossa produção é o mercado. E faz rápido, é só liberar. Sim, quer dizer, o vizinho que está ganhando dinheiro plantando porque a gente milho, imagina assim, que vão plantar. duplicar, ou o governo vai ter que fazer isso. E vou lhe dizer uma coisa, nós não precisamos de recursos para infraestrutura. Ele libera que o mercado faz. O problema é que a gente não libera. Fica aí no seu... Inclusive, assim, eu vou votar no presidente Bolsonaro na reeleição, mas eu tenho alguns reparos à condição. Por exemplo, o governo ele partiu muito para essa questão da concessão. A concessão ela não é uma coisa que ainda traz muita competição. A gente tinha que partir para liberar. Quem quiser construir, construa. Porque nós estamos precisando de uma ferrovia. Quem quer fazer a Ferrogrão? Vai lá e faz. Não precisa ser uma... Porque quando você faz uma concessão, você cede uma parte geográfica, então você acaba criando novamente Não sei se vocês viram. Não sei se vocês sabem aqui, por exemplo, vocês estão vivendo isso aqui em Pampulha. Vocês não viram? O TCU está proibindo decolagens lá no aeroporto. Por quê? Porque quando se fez a concessão de Confins, o que disse? Olha, você tem esse mercado aqui para você. Então, a verdadeira liberdade, ela implica assim, ó, quem quiser ir para Confins, vai, quem quiser para Pampulha, vai, o mercado é livre, e pronto, acabou. É isso que traz competição, é isso que traz eficiência. É isso que a gente tem que fazer na educação. Vale educação. Eu acho que hoje o principal, todo mundo aqui concorda, acho que a educação talvez é um dos únicos itens importantes que a gente precisa aqui, mas faz a Vale Educação, né? Vamos trazer o mercado para a área da educação também. Bom, ex-ministro. Estou estourando? Bom, ex-ministro, boa tarde. Daqui a pouco, peraí, deixa eu...
que eu tenho que sair. Vou te agradecer. Tá bom. Obrigado, imagina, obrigado. Bom, eu sou o Ricardo. Se vocês dão o microfone para o espanhol, ele vai falando, hein? Você fica... Não, vou ser bem breve. Meu nome é Ricardo. Eu pratico uma atividade que é meio incomum, mas eu vou te fazer uma pergunta nas suas andanças pelo mundo e na sua fazenda. O que você viu e o que você diz sobre apicultura? Porque na Europa, eu viajo bastante, e lá na Europa sempre se falava assim, a sua agricultura se conhece pela sua apicultura. E outra pergunta, outra colocação, ex-ministro, por que tu não faz parte no ministério do governo Bolsonaro? Não. Minha esposa agora tem um problema familiar aí, mas olha, eu vou dizer uma coisa tão interessante, eu estive visitando um apiário esses dias, e eu achei esses dias não, está fazendo aí um ano mais ou menos, e eu achei tão interessante em que ele fez uma embalagem, e nessa embalagem, porque ali você tem agora que você tem que ter o carimbo do CIF, né? A burocracia incrível. Não sei se vocês sabem agora, recentemente, o Brasil foi premiado naquela Feira Internacional de Queijos, lá na França, o Brasil pegou o primeiro lugar. Eu não sei se vocês sabem que aquele queijo não pode ser comercializado no Brasil, porque ele não tem o CIF. Tem um negócio, né, inacreditável. E esse produtor foi tão engraçado que ele fez a embalagem e ele colocou assim, escrito na tampa da embalagem, este carimbo está aqui aguardando a aprovação do governo do meu mel. Burocracia. Quer dizer, o cara está lá, está tentando produzir. E ele estava produzindo bem próximo lá já do Nordeste, uma região difícil, uma região carente, uma região que precisa ser gerado empregos, precisa ser gerado renda, né? E o governo atrapalhando, não dá uma licença para que a pessoa possa realmente produzir. Ah, sim. Então, por isso que eu falo que a liberdade... Não, a polinização é fundamental. Na área da laranja aqui em São Paulo, é uma coisa fundamental. Então, eu acho que o governo tem que liberar, porque a gente tem gente capacitada para que cada um possa fazer sua atividade, a gente não possa realmente... O Ronald Reagan, ele era tão interessante, ele falava o seguinte, que as piores palavras, que você já viu, ele brincava muito, né? É quando você está fazendo uma reunião, chega um cara, pega o microfone e fala assim, ó, eu sou aqui do governo, eu vim aqui para ajudar. O cara para, porque não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado. Ministro. Claro que o governo, a gente brinca isso, mas é para tentar realçar. O governo tem o seu papel, a questão da segurança, né, mas o que o governo não pode é continuar ainda intervir na educação dos nossos filhos. O que está acontecendo? Eu tenho um trabalho voluntário no Mackenzie, que é uma entidade ligada à Igreja Presbiteriana. Hoje nós temos uma ação do Ministério Público querendo obrigar a gente a fazer banheiro transgêneros. Então, o governo interferindo, é o governo entrando, atuando. Então, é isso que a gente tem. E eu diria assim, que o maior inimigo da família hoje é o Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, viu? Por incrível que pareça. Senhores, vamos fechar com mais 2 perguntas só, para a gente poder... Uma dele e uma minha. Vamos encerrar com as 2, tá bom? Boa noite. Ministro, boa noite. Boa noite. Meu nome é Deolindo, eu sou, entre outras coisas, professor da Universidade Federal de Uberlândia, na área de economia. E eu, na verdade, eu não quero fazer nenhuma pergunta, eu quero pedir uma permissão. Eu gostaria de pegar o vídeo desta palestra e levar para os meus alunos. Claro. Sabe? Eu achei fantástico, eu quero cumprimentá-lo, fenomenal, então eu quero transmitir esse conhecimento todo para os meus alunos. Fique à vontade, sem problema. Ministro, aqui. Meu nome é José Davi, eu fui aluno do Deolindo, sou produtor em Ituiutaba, Minas Gerais, produzo voltado na pecuária leiteira e na pecuária de corte. E só para fazer um paralelo entre o que você disse de uma cidade que não tem escritura, as casas, na pecuária leiteira, a gente é basicamente igual. A gente também não é dono. A gente vende o leite, produz o leite 30 dias, para depois de determinado tempo, a gente vir saber o que eles vão pagar para a gente. Se
Se está de bom humor, se está de mau humor, eles vão pagar X reais, ou menos ou mais. Então, a gente vende uma mercadoria, eu acho que é o único comércio no Brasil que você vende, entrega, para depois saber quanto vai receber. O que você fala sobre a pecuária leiteira brasileira? Que hoje emprega, por baixo, nós temos 1.100.000 produtores de leite, produzindo 100 milhões de leite dia, e que ocupa, eu acho que, todo o território nacional. Eu sou a pessoa extremamente favorável ao livre mercado, como vocês já perceberam. Mas, no caso da pecuária de leite, em algum momento, a gente tem que aplicar as leis anti-dumping. Porque o que acontece hoje, não sei se você sabe, uma vaca na Europa, ela recebe mais recursos do que um brasileiro. Só para você ter uma ideia. E quando eu falo uma vaca europeia, significa recursos que o governo está dando para aqueles criadores de lá a fundo perdido. A fundo perdido, não é subsídio puro. Então, é um negócio assim, você tem um animal num continente recebendo mais recursos do que a renda per capita de um brasileiro, do que um ser humano aqui. Então, nós não temos uma competição entre produtores de leite, nós estamos tendo aí uma guerra entre tesouros. E o Tesouro brasileiro não tem a mínima condição de competir com o Tesouro europeu. Então, quando a gente importa esse leite, eu sei que é bom, mas nós estamos matando o produtor brasileiro, porque é uma guerra injusta, porque esse produto vem altamente subsidiado. Então, nesses casos específicos, eu acho que nós temos que aplicar o antidumping, que aí você vai abrir um outro mercado. E para os pequenos produtores de leite, eu acho que a solução... Eu até não gosto muito de dividir pequeno, médio e grande. Eu acho que hoje o mundo moderno vai dividir aqueles que vão estar com tecnologia e aqueles que estão sem tecnologia. E os sem tecnologia, esses vão ter muita dificuldade. E, nesse caso, dos pequenos, é cooperativa. Eu não vejo outro sistema que as pessoas não possam trabalhar no sistema cooperativista. E aí que entra o governo, em vez de criar esses grandes campeões nacionais, como a gente criou, financiar. Isso que os Estados Unidos fazem como governo, essas políticas públicas de montar essas cooperativas, montar laticínios e dar rentabilidade para os pequenos. Mas, mesmo assim, eu acho que o básico da produção leiteira seria ter um preço mínimo, para você ter, você estipular a sua produção, você programar a sua produção, você saber comprar seu milho, sua soja, sua ração. Graças a Deus, eu não vivo só do leite, mas se fosse viver só do leite, hoje eu acho que estaria muito difícil. Porque você não tem como fazer planejamento. Como é que você vai planejar se você não sabe o que você tem ou o que você vai receber? Então, é um mercado hoje que está muito difícil. Não, eu concordo. Agora, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre a questão do preço mínimo. Você não tem ideia do problema que é para o governo a questão do preço mínimo. Vamos depois sentar, eu vou dormir aqui, vou estar aqui amanhã cedo, para a gente passar algumas experiências que eu tive lá sobre a questão do preço mínimo. Depois a gente quer regionalizar o preço mínimo, depois aí o cara fala, mas tem que também, eu tenho que ter um preço do meu milho, eu tenho que ter um preço da minha soja, e aí aquilo vai, e o governo começa a interferir, você pode ter certeza que aquilo chega num ponto que acaba sendo pior do que você ter o livre mercado. Só mais um adendo. Mas a soja tem o preço mínimo, você faz uma venda antecipada, o milho você faz uma venda antecipada, o leite você não faz, o leite você entrega e depois você vai saber. Aí que eu falo, você precisa ter um mercado no leite que você não tem, aí você vai poder fazer venda futura do seu leite, aí sim. Isso sim. Não. Talvez eu coloquei de forma errada. Não, aí sim, isso. O que falta é essas regras de mercado que no leite a gente acaba não tendo. Então é isso. Acho que era isso, né? Ministro, muito obrigada. Imagina. A sua presença engrandeceu o evento.